Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui hoje, né, dia 25 de fevereiro. Vou falar rapidinho, né, vou ser breve em relação aos meus aniversários e vou direto ao ponto que eu quero chegar com vocês hoje, tá? Então, fevereiro é um mês muito especial pra mim, uma vez que eu faço aniversário duas vezes, né? No dia 4 de fevereiro é meu aniversário de renascimento, de vida nova, né? Eu completei 3 anos de cirurgia bariátrica e, assim, realmente é uma nova vida, né? Assim, é um renascimento mesmo. Muita coisa aconteceu nesses 3 anos. Acho que muito mais do que aconteceu na minha vida inteira até então. E dia 25 hoje, né? São 1h da manhã mais ou menos agora. É meu aniversário. Tô completando 3.2, né? 32 anos. E assim, eu tenho muitos motivos para comemorar, logicamente. Só que no momento eu estou em crise, né? E assim, eu vim aqui hoje conversar com vocês a respeito disso. Primeiramente que é difícil pra mim confessar que eu estou em crise, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque muitas pessoas me veem como exemplo, né? Muitas pessoas se espelham na minha trajetória e isso faz com que pese um pouquinho mais ainda alguns fatos. A minha crise nesse momento é com o meu reganho de peso e eu vou falar um pouquinho dele pra vocês e concluir, né? Eu não sei que tamanho vai ficar esse vídeo, provavelmente não vai ficar muito pequeno, mas o que aconteceu? O mínimo que eu cheguei até hoje, após a redução de estômago, foi 79,5 kg. Pra quem não sabe, eu tenho 1,62 m, né? Se eu fosse olhar aquela tabela do peso ideal, eu devia estar pesando entre 57, mais ou menos, e 63 quilos, 64. E eu tenho certo pra mim que eu nunca vou ter esse peso. Isso aí nem me preocupa de maneira nenhuma. Nunca tive, né? Eu acho que eu tive esse peso quando eu era criança, né? Eu não tenho estrutura pra ter esse peso, apesar que, né, o padrão diz que eu tenho que ter. Mas a minha esperança, né, a minha meta, quando eu me propus a cirurgia, era chegar pelo menos, né, chegar aos 70 quilos. E assim, eu cheguei no máximo até os 79,5, tava bem, tava me sentindo muito bem, né, nunca fiquei gostosona, fiquei, né, continuei gordinha, mas me sentindo super bem comigo mesma. Só que aí, de um ano pra cá, basicamente, a minha balança tá assim, né, sobe e desce o tempo todo. No último vídeo que eu gravei, eu falei com vocês a respeito disso e falei que eu tinha chegado até 84. E aí eu saí de férias, né? E pela primeira vez eu engordei nas férias. Porque até então eu sempre viajei e tal, eu perdia peso nas viagens, né? E assim, por mais que a gente, né, logicamente a gente descuida um pouco nesse momento, né? Eu andei pra caramba, né? Tudo tinha relação com água, né? Eu falei pra vocês que eu ia pra Caldas Novas, eu fui, né, com meu noivo, foi maravilhoso. A Aline Faustino também foi com o namorado dela, né? A Aline foi a primeira menina que eu conheci, né? Junto com a Dani e com a Tati, antes de eu operar, e a gente tem essa amizade até hoje. Mas quando eu voltei, pra minha surpresa, a balança já tava chegando nos 86. E aí, né, deu aquele alerta, peraí, não pode ser assim. E assim, em seguida, né, ainda teve um pouquinho de férias e tal, eu fiquei, né, protelando a situação. E aí eu decidi, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E assim, eu já falei com vocês que pra mim não resolve muito a questão da reeducação alimentar por ela mesmo. Porque assim, o meu organismo realmente já acostumou com as quantidades. Então assim, meu metabolismo me parece ser muito lento, né? Eu não tenho comprovação em relação a isso, mas parece. Acostumou, né, com a alimentação e tudo mais. E quando eu falei assim, não, eu vou dar um susto, né, no meu metabolismo, no meu organismo, vou fazer novamente a dieta dos 5 dias que eu tinha feito ano passado, que eu tinha emagrecido 3,9 quilos, e fiz, né, tudo certinho, direitinho, e eu cheguei a perder com ela 1.700, 1.800 mais ou menos, não chegou a 2 quilos. E assim, né, eu achei pouco, até porque eu tinha a expectativa da primeira vez, e assim, 2 dias depois, né, e antes quando eu fui começar ela que eu pesei, eu tomei um susto, que já tinha ido para 87,4 a minha balança. E pouco tempo depois, eu ganhei esse peso novamente, reganhei, ficou esquisito, mas tudo bem.
E, enfim, continuei no mesmo ritmo. Diminui muito o carboidrato, comecei a academia pesado, né? E a balança só subindo. E coisas assim, malucas, tipo assim, deu pesar um dia, no outro dia tá meio quilo a mais, no outro dia mais meio quilo, até que chegou na marca dos 89 quilos. E eu realmente, foi a minha primeira crise, a desesperadora, assim, porque eu tive um reganho de 9,5 kg, né, se eu for comparar com o menor peso que eu tive até hoje. E assim, eu me senti de mãos e pés atados, porque nada do que eu faço, né, nesse momento está ajudando a coisa a melhorar. E eu comecei a entrar numa neurose muito grande, pesar de manhã, de tarde, de noite, e no meio da neurose, né, vem a compulsão, que aí você, tipo assim, né, chuta o balde, tipo assim, tô fazendo tudo certo, não tá funcionando, vou comer o que eu quiser. Aí faz, né, o que não deve, depois fica chateada, né, e aí já é tarde demais. Então, assim, eu realmente não tô legal, não tô muito bem, né, eu tive terapia, né, segunda-feira, antes de ontem, no caso, e algumas coisas esclareceram um pouco pra mim, né, a respeito disso. É muito difícil pra nós, que já passamos por todo esse processo, lidar, né, com as críticas, com as cobranças, lidar com nossa própria cobrança. E a minha psicóloga me disse uma coisa que fez todo sentido pra mim, que ela estava sentindo que eu não estava tão mais carinhosa comigo. E eu percebi que o ponto é esse. O ponto é que eu estou num nível de cobrança tão grande de mim mesma que eu não estou me valorizando. Porque assim, eu tinha orgulho de falar, poxa, perdi 58 quilos, agora caiu para 49, né? Ela disse o seguinte, né, pra mim, olha, você recuperou praticamente 10 quilos, mas você ainda tem os 49, né? Não, logicamente que você não vai comemorar, oba, engordei, mas poxa, você não pode desvalorizar o que você tem. E é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo e que eu sempre acreditei. Então assim, eu tô me contradizendo nesse momento. E isso tem sido uma luta constante comigo mesma. E eu vejo a velha Michelle querendo aparecer o tempo inteiro. E uma coisa que eu quero que vocês tenham percepção, né, como a gente sempre fala nos grupos e tudo mais, é que realmente a obesidade é uma doença incurável. Né? O nosso estado, né? Nesse momento você pode estar magro, mas você é obeso, né? A sua mente é uma mente gorda. Eu não gostava da expressão quando eu era mais gordinha, que é o tal do gordices. Mas hoje eu observo comportamentos em mim, outras pessoas também, né, que estão acima do peso, e eu percebo como que é forte essa questão, né? Coisas que realmente uma pessoa comum não faz, né? Então, assim, isso vem me preocupando bastante. Eu não tô parada, né? Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, eu não desisti de mim mesma. Realmente não tinha percebido que eu me deixei de lado, tipo assim, tava me ignorando, porque geralmente quando eu tô ansiosa, eu fico elétrica, né? Eu quero fazer, acontecer, tal, tal, tal. Dessa vez, eu tô parada, eu tô estagnada. Sabe quando você fica assim, só olhando o tempo passar? Esperando que algo aconteça, uma vez que as suas possibilidades você já fez? E aí vem aqueles pensamentos da velha Michelle, né? De, poxa, eu não dou conta, vai ser mais uma vez frustrado. Será que eu realmente tive força de vontade esse tempo todo ou foi só a cirurgia que estava me salvando até agora? E agora que eu tô caminhando só com as minhas pernas, porque a gente sabe que a cirurgia tem um tempo, né? Que ela nos ajuda depois a gente por a gente mesmo. E então, isso foi me frustrando bastante, né? E assim, pelo menos agora eu encontrei o ponto, né? E hoje eu acabei de receber, deve ter uns 5 minutos, uma mensagem de uma menina que me segue falando a mesma coisa. E o que eu tenho pra dizer pra você que está passando por essa mesma situação que eu, é que você, primeiramente, não pode desistir de você mesma. E depois você tem que ter uma força de vontade muito maior do que você já teve em toda a sua vida. Eu cheguei a falar pra minha psicóloga que eu tô cansada, sabe? Assim, eu tô cansada dessa luta diária, de ter que controlar peso, de ter que, sabe, o tempo inteiro tá nessa pressão, né? E ela me disse uma coisa que é muito óbvia, mas às vezes a gente precisa ouvir do lado de fora. Eu posso até estar cansada disso tudo realmente, mas o mal-estar que eu tô sentindo agora é mínimo perto do mal-estar de eu voltar a ser obesa, né? De eu passar por tudo aquilo que eu já passei no meu passado, né? Bom, gente, minha câmera parou de gravar um pouquinho, né?
e eu tive que colocar ela pra carregar, eu deixei ela um tempo carregando, não sei porque ela deu esse desvio aí. Mas voltando ao que eu tava falando, realmente, assim, o que eu tô sentindo agora, né, por mais que seja desagradável, ruim, é mínimo perto do que eu poderia passar, né, ou posso passar se eu não conseguir voltar, né, pro caminho. Então, assim, eu tô bem incomodada, como eu já disse, né, porque, como que eu posso dizer pra vocês? É ruim você colocar uma calça jeans que tava ótima e agora tá apertada, que a que tava mais larga, que só dava pra usar com cinto, já não tá precisando mais do cinto, né? Essas coisas assim, dói na gente, que a gente já passou por isso tudo. Mas a gente não pode, né? Eu não posso me prostrar. E isso eu não vou fazer, né? Logicamente que esse vídeo, né, o primeiro do ano, na verdade, quase no final de fevereiro já, eu queria muito que fosse um vídeo super motivador, motivacional, não sei como é que fala essa palavra agora, que eu tivesse, assim, super alto astral e tal. Não estou, mas eu queria vir aqui de qualquer forma. Eu tenho que acordar daqui a pouquinho para ir trabalhar, mas eu queria terminar esse vídeo hoje, né, nessa data que é tão especial pra mim, porque eu realmente estou aqui dando a cara a tapa, né? Tem muita gente que realmente torce pelo nosso insucesso, né, pelo nosso fracasso, tá? Assim, até pessoas do nosso próprio meio mesmo, não sei se eu já disse se eu disse isso, né, anteriormente, e, e, e eu tenho a minha responsabilidade também com as pessoas que se espelham em mim. Mas eu tenho que ser verdadeira, né? Por várias vezes eu já pensei em não gravar mais, porque eu penso assim, poxa, vou falar o quê, né? Tipo, o que eu vou fazer, né? A gente tá numa fase aí, né, quem acompanha esses grupos, a galera da cirurgia, que tem surgido vários super-heróis, modelos de perfeição, assim, né, que não erram, né, e que, inclusive, julgam e cobram os outros que não dão conta. E eu, pensando nesse sentido, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso também, eu ainda acho que as pessoas acreditam em mim porque, apesar disso tudo, eu sou muito mais parecida, né, com a realidade, né, da maioria. Então, assim, por esse motivo eu decidi não parar de gravar, por mais que já tenha passado isso na minha cabeça várias vezes. Porque eu sei que há pessoas que se motivam com a minha sinceridade, né? E eu tento ser assim o tempo todo, em tudo na minha vida, tá? Então, gente, assim, se você tá passando por esse mesmo momento que eu tô passando, né? Primeira coisa, não perca a fé em si mesma, tenha fé em Deus também, né? Que é muito importante pra você conseguir essa força. Como eu falei pra vocês, né? Eu já tomei algumas atitudes, já marquei endócrino, né? Infelizmente ela só tem mais pro final do mês agora. Vou voltar na nutricionista, eu peguei uma certa resistência com a nutricionista porque é tanta vida, né, envolvida nisso, que eu sei o beabá todinho do que ela vai falar. Mas mesmo assim eu vou voltar. Tirei a balança do meu quarto, pedi minha mãe para esconder, meu noivo já tinha me pedido, não sei se eu já falei isso também, porque eu tive que esperar um pouquinho pra bateria carregar, eu não lembro muito bem tudo que eu disse. E é isso, sabe? Não perca a esperança em você, né? Você, falando pra mim mesma, pra mim, eu realmente, eu não tô como eu era antes e não vou voltar a ser, né? Eu até tenho feito uma reflexão sobre isso, né? Tipo assim, que até minhas fotos antes e depois que eu sempre olhava e tal, esse tempo eu não tenho olhado, então assim, eu vou voltar a olhar pra elas assim pra ter certeza que aquilo eu não quero pra mim, entendeu? E ser mais carinhosa comigo, né? Aceitar melhor as minhas falhas, né? Não, logicamente que não é aceitar e pronto, né? Mas assim, ter essa consciência que eu sou passível de erro sim, né? Como qualquer outra pessoa, e que se caiu, vamos levantar, entendeu? E é essa assim que é minha jornada aqui pra frente, nessa nova idade, nesse novo ciclo que começa, que se inicia agora, né? É o que eu quero pra mim mesmo, sabe? Como eu falei pra vocês, eu tenho fé que eu vou estar muito melhor no próximo vídeo que eu vim gravar pra vocês. Eu tenho fé que eu vou vir trazer boas notícias também, tá? E assim, eu quero agradecer de coração todas as pessoas que, independente do que eu tenho passado, não me abandonam, sabe? Compreendem a minha situação.
como eu falei, eu não exponho muito, nem é por querer esconder a verdade, mas é porque algumas pessoas, elas não entendem e julgam muito, né, toda essa situação. Então, assim, por favor, não desista de você. Assim como eu não vou desistir de mim, né? Não faça isso com você mesmo. Uma hora as coisas vão acontecer, vão surgir, né? Só não fique parado, mesmo que seja devagar, vá no seu passo. Só não pare, só não se estagne, tá? Então, gente, obrigada novamente por tudo que vocês representam na minha vida, tá? Eu tô muito feliz, assim, logicamente feliz no sentido de que tudo que tem acontecido na minha vida. E só fazendo uma observação nisso tudo, que eu vou falar do nosso velho eu, né? É que eu tô numa fase da minha vida que as coisas têm dado tão certo que eu tô criando um certo medo, sabe? Assim, do que pode acontecer, medo de acabar, porque eu vivi uma vida tão cheia de coisas ruins, de finais infelizes, que agora que as coisas estão bem eu tenho projetado outras coisas que nem existem, né? E algumas dessas coisas têm feito eu não viver tudo que eu posso viver. Mas é aí que entra o papel da terapia, né? Que eu falo pra você, se você tem um mês, uma semana, um ano, 10 anos de cirurgia, se você vê essa necessidade, né, pra quem é mais velho, porque quem não é tão velho assim tem que fazer cirurgia mesmo, aí é obrigatório, tá? Vou falar com essas palavras aqui. Mas se você vê essa necessidade, procura alguém, né? Procura uma pessoa que você vai se dar bem, né? Eu tô com a minha psicóloga já tem quase 4 anos, bem antes de eu pensar em cirurgia, né? Eu já estava com ela. E nessa fase realmente eu sinto uma maior necessidade ainda, né? De estar me descobrindo novamente, me autodescobrindo, né? Então, gente, é isso por hoje, tá? Peço desculpa se o vídeo não ficou aquilo que vocês esperavam, né, por uma comemoração. Mas eu tenho fé em Deus e tenho fé em mim mesma que eu ainda vou trazer muitas boas notícias aqui pra vocês, tá? Fiquem com Deus e assim, tudo de melhor pra vocês. Até a próxima. Tchau.